Olá, sejam todas bem-vindas, todos bem-vindos à aula da disciplina de Textualidades e Discurso, aula do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Editorialidades, aqui da Universidade Federal do Espírito Santo. Hoje a aula é especial porque a gente conta com a participação do professor pesquisador Marcos Paulo da Silva, ele que é professor na Federal do Mato Grosso do Sul, orienta e leciona no programa de pós-graduação em comunicação, lá da UFSM, e no programa de pós-graduação em estudos de linguagens, também na mesma universidade. Atualmente está desenvolvendo um pós-doutorado como pesquisador visitante na School of Journalism da Michigan State University, nos Estados Unidos, de onde fala conosco, com bolsa do CNPq. Foi secretário especial de comunicação na universidade, é vice-coordenador do GT Estudos de Jornalismo da Compós e foi presidente e diretor científico, em 2 mandatos diferentes, da Associação Brasileira de Pesquisadores em Jornalismo, a ASPPJ, além de vice-coordenador do GP Teorias do Jornalismo da Intercom. É doutor em comunicação pela Metodista de São Paulo, com estágio de sanduíche em Nova York, jornalista e mestre em comunicação pela Universidade Estadual Paulista. Ele vai falar conosco sobre uma abordagem que nós estamos trabalhando dentro da disciplina, a abordagem do enquadramento, abordagem essa que busca descodificar, digamos assim, desconstruir, encontrar as escolhas que foram realizadas pelos jornalistas e como que elas foram, a partir do que está materializado no texto, tentar, de alguma forma, chegar nos sentidos, chegar nas escolhas de determinadas coberturas. Os textos base, o que a gente leu, os artigos, estão na descrição desse vídeo, para você que está assistindo a gente posteriormente aí no YouTube, com todos os links, então dá para ir lá, dá para... tudo são revistas de acesso gratuito, e então a gente, antes de qualquer coisa, agradece demais ao professor Marcos Paulo, que é um parceiro nosso aqui da Universidade Federal do Espírito Santo, companheiro de pesquisa em jornalismo, de alguns já, mesas coordenadas da SBPJ, sobretudo de teoria do jornalismo, de fundamentos teóricos. O professor Marcos tem larga experiência nos estudos de noticiabilidade. Enfim, a gente depois vai conversar, vai fazer pergunta. Então, Marcos, você fica à vontade para fazer a sua apresentação inicial e depois a gente conversa. Obrigado. Obrigado, Rafael. Eu que agradeço o convite. Vocês me ouvem bem? Sim. Agradeço o convite. Você falou um pouco aí, passa um filme, Deus falou do currículo, mas eu não estava planejando falar isso, mas eu comecei a me lembrar, quando você falou de estudos de enquadramento, como é que eu tive contato com isso, e acesso, porque eu era um aluno de mestrado também. Eu tive aula no meu mestrado com um professor, se não me engano, está aposentado agora, o professor Murilo Soares, também, que é tem publicações e livros sobre estudos de enquadramento no Brasil, e foi a primeira vez que eu tive acesso a esse método. Eu era ainda aluno especial no mestrado, antes de entrar como aluno regular, foi a primeira vez que eu tive acesso a esse conceito, ainda naquele momento, a partir de um texto introdutório passado na disciplina do professor Murilo, do Mauro Porto, que é um texto que, às vezes, ainda quando eu trabalho com os meus alunos, de forma bem introdutória, para fazer uma compreensão inicial da ideia de enquadramento, eu trago como referência, porque ele faz um apanhado geral. E desde então, claro, depois fiz minha pesquisa de mestrado, doutorado, trabalhei teve um período fora da academia, voltei para a academia com doutorado, mas hoje, como professor de pós-graduação, e às vezes também leciono um módulo dentro da nossa pós-graduação, na disciplina de metodologia,
a depender de como a disciplina é estruturada, eu leciono um módulo sobre análise de enquadramento. Eu tenho tentado trabalhar um pouco, né, incentivar, né, os meus orientandos a mergulharem um pouco, entenderem um pouco, né, da análise de enquadramento. Então, se a gente olhar para os trabalhos que eu tenho orientado na pós-graduação, principalmente em nível de mestrado, porque o nosso programa, assim como o de vocês, né, aliás, parabenizo, né, que vocês subiram de nota também, assim como o nosso programa, nós só temos o mestrado, e eu oriento no doutorado num programa, uma linha transdisciplinar, trabalho com jornalismo, mas uma linha transdisciplinar num programa que originalmente é vinculado à área de letras. Então, aí já é uma outra abordagem, mas principalmente no mestrado em comunicação, vocês olharem as minhas orientações, a análise de enquadramento está presente em muitos dos trabalhos que ali orientei. Trabalho também, eventualmente, eu trabalho, né, mesmo dentro da linha do enquadramento, eu tento dar uma abordagem mais qualitativa, vou falar disso um pouco aqui, e um pouco da diferença que eu tenho visto, inclusive, né, essas experiências de imersão num outro cenário acadêmico, como eu estou agora. A gente consegue também comparar um pouco como é que o mesmo método ele recebe uma abordagem diferente em diferentes escolas. Enfim, dentro do método de enquadramento eu tenho trabalhado mais nessa linhagem mais qualitativa. Enfim, eu trabalho também com análise de discurso, outros tipos de análise, mas vocês vão perceber, se vocês olharem nas orientações que eu fiz até agora, que o enquadramento ele está sempre presente. Hoje eu tenho no mestrado, né? Uma mestranda acaba de defender, então eu tenho duas pesquisas de mestrado em andamento, além das de doutorado que eu tenho no outro programa. Essas duas pesquisas de mestrado estão trabalhando com análise de enquadramento. Então é um método que eu gosto de orientar, gosto de mobilizar, mas também gosto de tensioná-lo, né? E talvez a escolha desse trabalho que foi feito junto com a Raquel, esse artigo que faz parte aqui da disciplina, foi feito junto com a Raquel Jerônimo, que é uma egressa nossa, tem um pouco disso também, desse sentido de tensionar um pouco e buscar outras leituras mais contemporâneas para o método do enquadramento, para além das abordagens mais clássicas que ele recebe desde os anos 70, né, principalmente aqui nos Estados Unidos. Eu não sei, Rafa, quanto tempo eu tenho para fazer essa introdução. Estou falando aqui, vocês me interrompam. Sabe que eu adoro dar aula, e quando você vê aqui no período aqui, como você fica mais na pesquisa, mais lendo, escrevendo, a gente sente falta de falar, então quando tem oportunidade, fala demais, né? Ainda mais no nosso próprio idioma. Mas, enfim, só um apanhado bem geral, assim, sobre a questão do método, que tem um pouco a ver com isso que eu falei agora há pouco, em relação a como o método recebe abordagem, o mesmo método recebe abordagens distintas em escolas distintas, né? Se a gente pensa, por exemplo, o conceito de análise de conteúdo, eu falava isso com o meu supervisor aqui, né, o professor Tim Voss, que é um professor, né, de referência, enfim, aqui nos Estados Unidos ele é um cara bastante respeitado, e eu tive um almoço com ele recentemente e falávamos disso, do conceito de análise de conteúdo, como o conceito de análise de conteúdo é visto na América Latina de um modo muito diferente do como ele é visto aqui nos Estados Unidos. Eu brinquei com ele, que eu falo às vezes aqui, que é como se fosse dois esportes que só a bola é em comum, basquete e futebol. Um joga com a mão, o outro joga com o pé, as regras são diferentes, as habilidades que você precisa para jogar são diferentes, só a bola é a mesma. Quer dizer, nem a bola é a mesma, mas metaforicamente só a bola é a mesma. Estão me ouvindo? Às vezes eu fico com a impressão que porque a análise de conteúdo aqui, ela é trabalhada numa perspectiva muito quantitativista, né? Muito quantitativa, a partir de volumes de dados muito grandes e mobilização de ferramentas estatísticas. No Brasil, a gente trabalha, inclusive, por influência da escola francesa, como autora, por exemplo, como a Laurence Bardin, que tem muita penetração nos cursos de pós-graduação em comunicação no Brasil, já se trabalha na perspectiva mais qualitativa.
na análise de enquadramento, às vezes você tem essa mesmo tipo de abordagem. Me ouvem? Sim. Enfim, eu não sei se você pegou a metáfora da bola, mas acho que sim, né? Do que eu estava falando do esporte. E isso eu também vejo assim em outras abordagens, como na própria análise de enquadramento. O que eu acho legal na análise de enquadramento, talvez o Rafael já tenha até introduzido isso para vocês, é como o contexto que ela surge aqui nos Estados Unidos. Não é à toa que um dos principais textos introdutórios, né, de análise de conteúdo, que é do Robert Entman, é um estudo no seio lá da Guerra Fria, né, que você tinha abordagens jornalísticas muito distintas a partir dos dois blocos, o mundo dividido em bloco ocidental e o bloco soviético, e o Robert Entman faz um estudo sobre a queda de 2 aviões em circunstâncias similares, né? Os aviões, você pegar do ponto de vista fenomênico, os acidentes foram semelhantes, mas um era avião eu acho que era isso, um avião do bloco ocidental e um outro avião do bloco soviético, e como os jornais americanos trataram as duas tragédias de modos totalmente distintos, uma como negligência e outra como acidente. Né? E nesse mesmo momento em que isso ocorria, havia já um questionamento dentro da academia a respeito do famoso paradigma, ou dos famosos, né, paradigmas aí jornalísticos da imparcialidade, da isenção, que se materializavam nas teorias que eram hegemônicas ao longo de grande parte do século XX, chamadas das teorias do espelho, né? Como se coubessem ao jornalismo espelhar a realidade, enfim. Então, esses autores começam a questionar esses paradigmas a partir desses métodos para dizer, não, né, se coubesse ao jornalismo espelhar a realidade, 2 acidentes seriam tratados de forma distinta. Uma mesma ocorrência jornalística seria abordada por jornais distintos, né, a partir de uma mesma perspectiva, ou com coberturas muito semelhantes. Então, o método de enquadramento, ele emerge nesse contexto histórico, né, da segunda virada do século XX nos Estados Unidos, mas também como uma resposta metodológica, vamos dizer assim, teórico-metodológica, para essa crise de alguns conceitos, né, que começavam a receber uma perspectiva crítica. Um outro texto que tem uma importância grande, esses textos todos que eu estou citando, eles são referências aí nesse artigo, né, que a Raquel escreve. Um outro texto importante nesse sentido é o livro do Todd Gitlin, que é um sociólogo aqui, né, que o Todd Gitlin, ele pessoalmente, né, nos anos 60, se envolveu muito com os movimentos estudantis aqui nos Estados Unidos, naquele todo contexto de maio de 68, os movimentos estudantis ao longo do mundo todo, e depois, quando ele se torna um sociólogo, um pesquisador, esse livro é a tese de doutorado dele, ele vai trazer também, mobilizar o conceito de enquadramento para mostrar como a imprensa americana desconstruiu, né, todo o movimento de uma nova esquerda, né, jovem, né, que a partir dos anos 60 despontava no mundo todo, e como se deu a desconstrução do que seria a esquerda nos Estados Unidos. Então, esses são alguns textos clássicos que acabam assim, iluminando a nossa discussão sobre a introdução do conceito de enquadramento. Esses textos foram importantes. Esse artigo que o Rafael colocou, da Raquel, sobre o impeachment da Dilma Rousseff, ele é oriundo da pesquisa de mestrado da Raquel, da dissertação de mestrado dela. Uma pena que ela não está aqui, né? Que eu falei para ela, eu tinha que dar, né, o crédito dela, mas a Raquel me procura. A Raquel trabalhou comigo desde da graduação em jornalismo. Era uma jovem jornalista, hoje tá no mercado lá, pessoa super talentosa, séria, né, pesquisadora séria. Mas a Raquel, como aluna de graduação, já ela me procura, porque como aluna de primeiro ou segundo ano de jornalismo, em teorias do jornalismo,
eu fiz uma aula introdutória para os alunos de graduação sobre enquadramento, claro, uma perspectiva de alunos de graduação, salvo engano, o trabalho final da disciplina naquele ano, que ela era minha aluna, era um trabalho sobre análise de enquadramento, trabalho final da disciplina de graduação. E acho que aquilo ficou na cabeça dela, e ela me procura já na reta final do curso, dizendo que queria trabalhar com... a gente vinha de um mandato, de uma eleição, vocês vão se lembrar, em 2014, a eleição de 2014 foi muito tensionada já, a gente está próximo de um cenário eleitoral agora muito tensionado, mas vocês se lembram que essa tensão, ela se instaura de um modo muito pesado já na eleição de 2014 entre Dilma e Aécio, já com aquele clima de negar o resultado das eleições, enfim, vocês se lembram tudo do ovo da serpente sendo chocado, né? E a Raquel, a gente vinha de um período de greve, então o calendário não estava, o calendário acadêmico não estava muito ajustado com o calendário do ano, né? E aí eu sei que ela estava meio que começando o segundo semestre letivo, que é quando ela desenvolveria a pesquisa de TCC dela, e estava acontecendo todo esse processo de tensionamento da eleição de 2014, e ela me procura e diz assim, ó, eu quero trabalhar com aquele método lá, que a gente trabalhou lá atrás, na aula de graduação, em teorias do jornalismo, e eu quero, sei lá, vamos pensar alguma coisa em relação à eleição. Mas aí, né, estava todo aquele cenário pesado da eleição e o semestre atrasado e tal, e ela decidiu que iria fazer uma análise de enquadramento, né, do trabalho de conclusão de curso dela, que ia fazer uma análise de enquadramento sobre o início do mandato da Dilma, que vinha de todo desse contexto de tensionamento da eleição, né, de esse embate, essa tentativa de não reconhecimento do resultado pelo Aécio Neves, e foi assim que ela desenhou. Uma primeira discussão que nós tivemos lá atrás, porque eu estou contando essa historinha em relação, porque tem tudo a ver com como ela desenha a pesquisa de mestrado dela depois. Né? Uma primeira discussão é que, naquele momento lá no começo do curso, eu incentivei os alunos de graduação, para que fizessem uma análise um pouco mais óbvia, né, para que se tornasse mais fácil de operacionalizar o método. Então, a gente estava trabalhando com veículos muito dicotômicos. Então, pegava um tema na Carta Capital e na Veja, por exemplo, que era para que eles pudessem observar, né, como os veículos com linhas editoriais muito distintas tinham abordagens diferentes sobre o mesmo fenômeno. E aí a gente conversou sobre isso. Falei, Raquel, você não precisa fazer uma monografia, 6 meses, desenvolver uma monografia para falar que para a Carta Capital o primeiro ano da Dilma, né, recebe uma visão mais otimista e para a Veja uma visão mais pessimista. Enfim, naquele contexto, né, ainda faz pouco, olha como as coisas mudam tanto. A gente está falando de 2014, começo de 2015, né, quando o mandato se inicia, acho que é isso, né? 15, 16, E então a gente estava falando dos primeiros meses ali do mandato da Dilma em 2015, e as revistas ainda impressas tinham um protagonismo bem maior do que tem hoje, pouco tempo depois. Né? Elas ainda tinham um papel de ator, né? Como atores políticos no sistema mais forte, né? Mais pesado do que se tem hoje, né? Mas naquele momento, então, essa foi uma primeira discussão. Né? Análise de enquadramento, ela se desenvolve para estudar nuances. Né? Para estudar nuances. Então, talvez fosse melhor que você... Essa minha conversa com ela, né? Talvez fosse melhor que você estudasse duas revistas com perfis editoriais mais próximos, tentando achar nuances. Isso foi uma das discussões que se teve naquele momento. E ela fez esse trabalho, foi um trabalho muito bem feito, assim, para o nível de graduação, tanto que ela sai dali com um projeto de mestrado praticamente já consolidado, assim. A gente conseguiu publicar já o artigo, se vocês fuçarem, vocês já vão achar
um material dela, um artigo meu e dela, numa boa revista, acho que foi na Compolítica, que a gente publica quando ela já era mestranda, mas é relacionado ainda a essa monografia dela, de conclusão. Mas naquele momento, ela se concentrou mais nesses conceitos mais clássicos da análise de enquadramento, como, por exemplo, um conceito que é caro para alguns autores que ela trabalha, como o conceito de oficialismo das fontes, enfim, enquanto nessa lógica do enquadramento multimodal, que é outro conceito que eu vou avançar aqui, como isso se desenvolve mais a partir de uma perspectiva da comunicação política e do jornalismo político. Né? Essa variável de gênero, que é muito forte para ela depois no mestrado, ainda não estava, não era algo central na pesquisa dela naquele momento. E, enfim, aí a ideia de fontes jornalísticas importante, foi importante para ela naquele momento, tanto que ela traz isso para a pesquisa de mestrado, né? E também sob influência minha de alguns autores que eu tinha trazido da época lá do doutorado de sanduíche, que eram autores que circulavam pouco no Brasil, né, mas que tinham estudos voltados a estudos em larga escala, né, sobre oficialismo de fontes nos Estados Unidos, como é que a imprensa americana trabalhava, né, tinha como o objeto de ação, né, a mobilização de um hall muito estreito de fontes, e geralmente enquadrado dentro de uma perspectiva oficialesca. Assim. Então, autores como o Leon Siegel, por exemplo, e o Laurence Soleil, que são dois autores que aparecem no artigo nesse artigo que vocês leram, né, de enquadramento, e o próprio Herbert Gans também, né, que também trabalha um pouco nessa perspectiva das fontes jornalísticas. Então, nessa passagem da pesquisa de graduação da Raquel para o mestrado, a gente discute um pouco, e ela já salvo engano, ela já tinha cursado uma disciplina como aluno especial, né, no programa que era muito focado nessa questão de gênero. Ela tinha, como mulher, já tinha verificado na análise empírica dela, desde lá de quando ela começou a desenvolver aquela pesquisa do primeiro ano da Dilma Rousseff, mas que já vinha do processo de tensão do processo eleitoral, né, dessa dinâmica de tensão no processo eleitoral contra um homem branco, tal, né, falando da figura do Aécio Neves, ela já começa a se incomodar de quanto a cobertura ali tinha, né, mas ela não era algo que ela estava focada, mas ela já percebia como emergiam uma discussão que tocava a análise de gênero, e aí ela me procura e fala, Marcos, o caminho aqui que eu, né, pretendo trabalhar, porque uma discussão que eu tive com ela, já na entrevista para o mestrado, né, no processo ali, era que ela não poderia fazer o mais do mesmo, ela tinha que dar um salto qualitativo em relação, não só em relação ao objeto, mas em relação ao método, né, para uma pesquisa de mestrado. E aí ela traz essa questão da variável de gênero, né, que para ela, né, a partir daquele momento, então, passou a ser central. Então, tem essas duas... eu falo demais, eu vou tentar caminhar aqui para um fechamento, né, para falar do artigo. Essa é uma das questões que me chama a atenção na pesquisa de uma espécie de diferencial que ele traz, assim, porque a questão de gênero passa a ser um fator determinante, e para isso a gente vai trabalhar, né, com um conceito que está na origem do processo da própria origem do conceito de enquadramento, que é o conceito de quadros, né, que é o conceito de enquadramento que vem da sociologia e da psicologia a partir do Goffman, né, do conceito de quadros primários do Goffman, mas que depois ele acaba sendo diluído, né, principalmente na tradição norte-americana, que é muito empirista, que acaba se voltando muitas vezes ao método do enquadramento técnico.
E não é esquecendo, é uma opção metodológica, né? E essa questão da relação dos enquadramentos técnicos realizados pelo jornalismo com esses enquadramentos, né, primários que estão no plano da cultura, eles acabam um pouco ficando de lado, porque empiricamente às vezes é difícil você fazer essa correlação. A ideia de enquadramento, ela é uma metáfora, o enquadramento é uma metáfora. Eu estou aqui num pleno enquadramento com vocês, eu estou vendo, né? Se a sala tiver, para mim parece uma sala lotada, né? Porque todas as cadeiras que estão, praticamente todas estão preenchidas, mas eu não estou vendo o que está na minha lateral. Então a construção minha da realidade a partir desse enquadramento é essa, né? Quando a gente enquadra, isso vem da teoria do cinema, quando a gente enquadra algo, necessariamente a gente está desenquadrando uma outra realidade, né? Então a ideia de enquadramento técnico, ela é muito precisa para os estudos de mídia, porque a mídia trabalha com a ideia de enquadrar, ela é central na prática midiática, né? E quando o Entman então desenvolve lá um dos primeiros, né, os estudos dele que ele vai falar dos enquadramentos, das funções de enquadramentos, enquadramentos técnicos, isso acaba sendo encaminhado depois, no decorrer dos anos, para uma perspectiva bastante empirista dos estudos em comunicação aqui nos Estados Unidos. Tem um texto que eu gosto muito, também está de referência aí, deve estar, né? Vou até olhar se ele está de referência, porque quando a gente escreve artigo, vocês sabem, né? Às vezes você tem que cortar texto para caber nos... Mas acho que deve estar aqui. Não está. Mas não está na bibliografia desse texto. Mas tem um texto muito bom sobre análise de enquadramento que vocês deveriam ler, do Carlos Carvalho, professor lá da Federal de Minas Gerais, sobre limites, acho que é sobre os limites do conceito de enquadramento, acho que esse é o título, depois eu posso passar a referência para vocês com mais precisão, mas que ele vai fazer essa crítica, é um texto teórico, né? E que ele vai fazer essa crítica sobre o quanto as pesquisas, os estudos de enquadramento vão aos poucos perdendo essa relação com a ideia original de enquadramento que vem da sociologia e da psicologia do Goffman. Porque é difícil você ter essa relação de um ponto de vista mais empírico, mais empirista. Tá? Mas isso é que eu estou tentando incentivar nos meus orientandos. Assim, às vezes não é fácil mesmo, mas o quanto esses quadros que a gente consegue identificar a partir de método, a partir da operação metódica na pesquisa de comunicação, ou seja, selecionando fontes, selecionando as funções de enquadramento a partir do que o Entman chama lá, imagens, enfim, a depender de como a gente mobiliza o método em si, porque embora seja um método que tenha bastante bordas, assim, né, definições bastante precisas, ele também tem uma maleabilidade, ideia de enquadramento, mas que a gente está trabalhando no plano empírico, contando ali, né, contando notícias, separando, constituindo uma amostra, enfim, o quanto isso, né, que faz parte do enquadramento técnico, respalda o enquadramento primário sobre alguns temas. E nesse caso específico da Raquel, por óbvio, por trabalhar a questão de gênero, a ideia era fazer uma discussão sobre o quanto a ideia de sexismo, né, que está inscrita na vida cotidiana, se mostra como enquadramento primário, ou seja, a gente olha para o mundo a partir de quadros de referência que são primários, estão no plano da cultura, isso, né, antes da gente ir propriamente para a análise técnica da mídia. E essa é uma variável que ela discutiu ali no trabalho, mas que a origem disso sai dessa hipótese de fundo de que os enquadramentos técnicos não dos jornais, no caso, das revistas ali, na cobertura da Dilma e do impeachment da Dilma, de modo mais preciso, eram entrecruzados por essas variáveis de gênero, ou seja, tem até uma frase no artigo, acho que é do Luiz Felipe Miguel e da Flávia Biroli, que eles vão falar isso, né, não há como você olhar para um fenômeno como o impeachment
né, desconsiderando a variável de gênero, porque ela acaba tendo um papel disruptivo, né, no próprio processo político. Né, então, a Raquel faz... Esse é um movimento que eu acho interessante na pesquisa dela, não é nada... Para quem trabalha com perspectiva de gênero, né, sabe que isso não é nada, não fez algo muito inovador, mas do ponto de vista conceitual, trabalhando essas duas variáveis, entre análise, enquadramento técnico e enquadramento primário, é algo que ela conseguiu, né, ao meu ver, ela fez um exercício interessante, né, de tentar observar, né, fazer uma leitura do que seria esses quadros primários, primeiro, ainda lá nessa fase da pesquisa, que não sei, né, imagino que alguns de vocês estejam nessa fase de revisão bibliográfica, assim, de tentar construir um capítulo teórico sobre o quanto a ideia de sexismo no Brasil se constituiria como um enquadramento primário. Né? Ou seja, a gente olha para o mundo a partir desse quadro, dessa janela. Né, e para depois tentar fazer essa correlação no plano empírico. Esse é um primeiro, acho que esse é o primeiro diferencial assim da pesquisa dela que me chamou a atenção no exercício metodológico que ela faz, principalmente por quem acompanhou a formação dela como pesquisadora desde quem vem da graduação. O outro diferencial, não sei se seria um diferencial, mas assim, o que ela propõe ali é trabalhar com o conceito de enquadramento multimodal. Isso também a gente traz a partir de outros autores, como é engraçado, algumas coisas são engraçadas, né? Eu tenho contato com esse conceito de enquadramento multimodal, dando parecer para uma revista uma vez, e aí, a partir desse parecer, eu tive acesso a alguns textos em língua inglesa que os autores citavam, e depois eu comecei a vasculhar, comecei a ver que tinha gente no Brasil já trazendo isso, já trazendo essa perspectiva. Um dos artigos que a Raquel acaba utilizando que trabalha com o mesmo recorte empírico dela, não o mesmo recorte empírico, mesmo, com a mesma temática, mas com recorte empírico distinto. Trabalhava com impeachment, mas em jornais, na época, que é um trabalho do pessoal lá do Paraná, né, que são da comunicação política, da Carla Risotto, do Rafael Sampaio, e tem mais uma Kelly Prudêncio. Isso, a Kelly Prudêncio. E esses autores, os três, eles vão lá num texto original, em que se começa, em língua inglesa, em que o autor já propõe que, a depender da temática a ser trabalhada pelos análises de enquadramento, só as 4 funções do Entman já não dão conta. Né, aquelas 4 funções do Entman de enquadramento, né, definição de problema, diagnóstico de causa, atribuição de juízo moral, enfim, as funções clássicas aí já não dariam conta. Eles propõem outras abordagens a se somar com essa, não é desconsiderar essa, a se somar à perspectiva do Entman. Então, eles vão falar, por exemplo, de análise narrativa e de análise imagética. Isso é incorporado, por exemplo, nessa pesquisa desses 3 autores brasileiros, né? Sampaio, Risotto e Prudêncio. Porém, a gente já vinha de um isso que eu quis contextualizar ali, de como surge a pesquisa da Raquel, a gente já vinha de um estudo que a Raquel já vinha mobilizando, já tinha feito leituras e uma discussão sobre o uso de fontes, e como o uso de fontes jornalísticas poderiam ser também algo a se incorporar nessa análise, e aí não só o estudo de fontes, mas um outro conceito que eu acho importante para quem trabalha com comunicação, com jornalismo, né, e principalmente do ponto de vista político, que é o conceito de canais de informação, ou seja, não são só as fontes selecionadas, mas como é que essas fontes chegam, né, por quais canais essas fontes chegam aos veículos, né, e isso pode ser mais oficioso ou menos oficioso. Quem gosta de... Eu participei de uma banca aí com vocês, aí acho que o Rafa estava comigo nessa banca, de um orientando do Belan, que trabalhava com jornalismo esportivo. Para quem trabalha com jornalismo esportivo, por exemplo, a pandemia desempenhou um papel disruptivo. Assim, acabaram essas coletivas de imprensa e as próprias assessorias... ou seja, se a gente pensar em termos de enquadramento,
Você recebia um pacote enquadrado e você ia fazer um enquadramento dentro do enquadramento a partir de uma perspectiva totalmente oficiosa, né? Então, o modo não é só a fonte que é selecionada, mas o modo como essa fonte chega e o papel que isso que as redes sociais desempenham hoje, por exemplo, né, que as fontes estão num ciberespaço público colocando suas próprias vozes por conta própria, e o jornalismo muitas vezes já tem acesso a isso a partir desses canais, e o modo como essa seleção é feita. E me parece que a ideia dos canais de informação como método também é bastante importante. Aliás, hoje em dia, isso daria um bom estudo, porque, como eu falo, de 4 ou 8 anos atrás, isso, né, modifica muito o cenário de quais são os papéis desses canais, não só das fontes, mas desses canais de informação no processo de cobertura de uma eleição, por exemplo, né? Ou eventualmente, como foi no caso da Dilma, do impeachment. Então, ela traz essa questão dentro dessa perspectiva do enquadramento multimodal, em vez de trabalhar com as perspectivas narrativas que o método lá, esses 3 autores, né, brasileiros tinham construído a partir de outros autores, né, estrangeiros, a gente preferiu trabalhar ali com a ideia de fontes e canais de informação como um segundo elemento do enquadramento multimodal, né? Um terceiro elemento, as estratégias retóricas, e a gente vai trabalhar esse artigo da Raquel dialoga com outro artigo que eu escrevi com ela, que eu publiquei com ela também na Estudo de Jornalismo e Mídia, né, na mesma revista que esse artigo foi publicado, e que faz parte da discussão teórica. No começo da pesquisa dela, a gente faz essa discussão, que é uma compreensão uma desconstrução, a gente brinca até com o termo, né, uma desconstrução do conceito que vem lá do Nelson Traquina, em Teorias do Jornalismo, de valores, notícias, deconstrução. E a gente vai falar que aquilo não são, né, o que o Nelson Traquina chama de valores notícia de construção não são valores notícia, dentro do que da perspectiva que eu trabalho, né, o que eu considero um valor notícia, que são muito mais estratégias retóricas, né? E então, né, a gente vai trabalhar nesse artigo aí que vocês leram, vocês percebem que essas categorias que o Nelson Traquina trabalha, a gente trabalha elas como estratégias retóricas, porque estão no processo de construção da notícia, né? Não são valores notícias, enfim, tá, aí já é uma outra discussão aqui que a gente pode discutir no campo da noticiabilidade, o que seriam esses valores noticiosos. E ela também trabalha, mas a gente tem até uma nota de rodapé no artigo, com a construção imagética, né? Com a imagem da Dilma, mas aí a gente não coloca no artigo porque tinha limitação de espaço, mas na dissertação dela foi até uma falha que talvez daria para ter publicado até talvez um outro artigo só a partir dessa questão imagética. Não sei se vocês sabem como entra na correria, defende o mestrado, vai trabalhar em outras coisas e acaba ficando... Mas ela tem na dissertação tem uma parte dedicada a como as revistas, e as revistas fazem muito isso, né, mais do que os jornais, pela própria natureza delas, trabalham com a construção imagética da Dilma, no sentido conotativo e denotativo, por exemplo, né? Bom, as revistas trabalham muito com montagens, infográficos, enfim, né? E então são esses 4 elementos aí que fizeram parte da pesquisa dela do ponto de vista metodológico. É claro que a gente tinha uma hipótese que se confirma a partir de revisão bibliográfica, mas assim, a construção da hipótese ela era de que não daria para se trabalhar a cobertura política desse fenômeno por ser uma mulher, a primeira presidenta mulher, enfim, no Brasil, sem levar em conta a questão de gênero, de fato não havia, mas o desafio dela era ver como isso é feito, não o que, né? O que a gente já tinha um pouco de antemão, né? A gente sabia que uma revista como a Veja, por exemplo, fazer oposição descarada ao governo Dilma naquele momento era favorável ao impeachment. Não precisava fazer 2 anos de mestrado para chegar à conclusão que a Veja era favorável ao impeachment, né? É mais ou menos a mesma... Eu discuti um outro artigo, não sei se alguém de vocês fez a disciplina aí que a gente fez de crítica de mídia, que o pessoal da UFS estava também envolvido. O outro artigo que eu publico com um outro orientando meu sobre questão indígena no principal jornal de Mato Grosso do Sul. Você não precisa fazer 2 anos de mestrado para chegar à conclusão que o jornal ligado aos ruralistas é contra a causa indígena, né? Mas aí que entra a importância do método, né? De como no método você vai tentar ver a complexidade desse fenômeno.
E como isso se dá, né? Como isso se dá a partir de variáveis que estão escritas na vida cotidiana. Então, é mais, nesse caso da Raquel e no caso da pesquisa do Maurício, que era com indígenas, é mais o como. E a ideia é, não preciso fazer o chavão, né? Não precisa de 2 anos de mestrado para chegar à conclusão que a Veja foi contrária foi a favor do impeachment da Dilma e tentou desconstruir o mandato da Dilma até aquele momento para ter como solução, usando uma das categorias do Entman, proposição de solução, ou impeachment, como solução praticamente única para aquele problema. Então, o que a gente já sabia, mas o como, né, como é que essa desconstrução não se dá a partir de variáveis só a partir do campo político, mas do campo cultural a partir dos elementos de gênero é que interessava mais. E se você olhar no corpus da Raquel, tem a famosa revista que trouxe na capa Bela, Recatada e do Lar, né, da Marcela Temer. Vocês vão se lembrar disso. E como a construção, a substituição de um presidente por outro, da Dilma pelo Temer, de uma mulher por um homem, as características que eram criticadas nela eram elogiadas nele, as mesmas características. Né? O que nela era tratado, a Dilma precisava ser mais terna, né? Era muito durona, muito inflexível, depois era cobrada do Temer. O Temer é muito negociador, ele precisa ser mais duro, ele precisa ser... Ou seja, as variáveis que eram colocadas nela como defeitos eram colocadas nele, homem, como elogios. Né? Então, é esse tipo de construção, né, que a Raquel tentou desvendar ali, e outras questões um pouco mais óbvias, assim, como o silenciamento de mulheres, como fontes, quem eram as fontes chamadas no espectro, né, midiático para falar sobre o tema. Geralmente homens brancos ligados ao Sudeste, né, as mulheres falando pouco, mesmo como fontes não ligadas. A própria Dilma praticamente não falando a partir dos canais, falei agora há pouco dos canais de informação, não falando a partir dos canais que não eram de rotina, né? Então a Dilma só falando a partir de pronunciamentos que ela tinha, as revistas com pouco interlocução dela como uma fonte que era central no processo, né? E ela falando muito pela boca de outros também, né? Outras pessoas falando, explicando quem era Dilma, geralmente homens, né? E aí não é uma questão só de espectro político, porque muitas vezes o Lula era mobilizado, né, para falar em nome de Dilma. É algo que a gente viu também num outro estudo que eu orientei, que trabalhou com a Marielle Franco, como, por exemplo, o Freixo, que era um parceiro dela, do mesmo campo político, mas muitas vezes ele era trazido para validar, né, para quem analisa a partir do óculos dos estudos de gênero, para validar as falas da Marielle. Então, são essas nuances, né, essas nuances de oficialismo e de estratégias retóricas, implícitas ou explícitas, que ela tentou desvendar ali. Acho que esse é um dos grandes das grandes contribuições que ela dá. Relendo o artigo hoje cedo para comentar com vocês aqui, eu vejo é muito difícil ser passada de uma dissertação, né, que é maior o fôlego, o tempo destinado. Às vezes eu estava fazendo uma leitura crítica do artigo hoje, vendo que em alguns momentos a gente até peca assim, em didatismo, algumas coisas poderiam ser um pouco mais didáticas, quando tem uma parte que os dados ali quantitativos ficam muito blocados, assim. Mas é isso, né? A ideia era tentar olhar para o fenômeno político a partir desse quadro primário, fazer essa mobilização entre o enquadramento técnico, que o método nos dá, né, e entre o enquadramento técnico e com o enquadramento primário que está no plano da cultura. Falei demais, né, Rafa? Se deixar, eu falo a tarde inteira aqui. Excelente, Marquinhos. Muito obrigado pela exposição inicial, obrigado pela disponibilidade. E eu vou fazer as primeiras perguntas, não porque hierarquicamente eu teria mais direito, mas porque o pessoal sempre fica um pouco envergonhado de início, né? Então, boto o professor para fazer as perguntas iniciais. Eu tenho duas. A primeira diz respeito a uma impressão que eu tenho. Eu queria saber se o caminho é esse mesmo, o que você
pensa a respeito de uma questão que você toca nos seus trabalhos e que você falou na sua apresentação, né? Que é justamente essa relação, que você volta a ela agora no final da sua fala, entre o quadro técnico e o quadro primário. Né? Que você, desde a tese de doutorado, na verdade, né, o que te interessa, e aí você me corrija se eu tiver com a impressão errada, mas justamente te interessa essa relação entre o jornalismo e a cultura, né? O jornalismo é o lugar onde ele é produzido, o contexto histórico, social, cultural, né? E, afinal, o jornalismo nunca é um extraterrestre, né? O jornalismo não é Deus que desce com a palavra e com os quadros, né? Ah, tá aqui agora os quadros vão ser esses, né? E aí a gente resolve todos os problemas de simplificação, de reducionismo, de tratorar a complexidade dos fenômenos, porque agora o jornalismo vai trazer quadros mais complexos, né? É sempre muito difícil, porque essa é a negociação, né? Eu chego a um extremo aqui de falar em sala de aula, que se o jornalismo inventasse os quadros, o jornalismo não seria nem mesmo compreendido. Né? Agora, os alunos, por outro lado, e aí é a percepção que eu queria compartilhar com você, eles têm um certo receio, sobretudo no mestrado, que é uma pesquisa de só 2 anos, eles têm um certo receio, me parece, de o trabalho ficar longo demais, porque, de fato, medir o quadro técnico, como você destacou, dá um trabalho imenso. Dá olhar para a ponta do iceberg, digamos assim, que são os textos e as escolhas materializadas, construir a amostragem, ter uma preocupação minimamente, né, com a estatística, ou pelo menos, se não construir uma amostra probabilística, mas pelo menos ter algum, né, respaldo na hora de construir, que eu não estou construindo da minha cabeça, que eu não estou enviesando, enfim. Então, e coleta, e análise, essas coisas todas, né, até quando a gente fica só nos quadros das funções de enquadramento do ente, mas se você for fazer de todas as reportagens que você coleta, é muita reportagem para ler, é muito quadro, muita tabela, e depois na hora de apresentar, inclusive, fica até cansativo, aquele monte de tabela mostrando mais do mesmo, né? Então, isso tudo dá muito trabalho. E aí, se eu for ainda à cultura, aí eu vou fazer um trabalho de sociologia também, vou fazer um trabalho de antropologia também, né? Eu sinto um pouco nos alunos um pouco dessa preocupação, mas eu acho que aí a percepção que eu tenho com os seus orientandos, você tem tido a prática de, na verdade, trazer, não que isso não dê trabalho, mas trazer os resultados de pesquisas anteriores, né? Então, bons estados da arte, bons capítulos teóricos, né? Quer dizer, a história do Mato Grosso do Sul ligada que entende o indígena como empecilho, como você falou do trabalho anterior, o outro escrito junto com o outro orientando, na verdade, remonta à própria criação do Estado, né? O Mato Grosso era o atraso, o Mato Grosso do Sul é o desenvolvimento, a expansão de fronteira agrícola, né? Então, isso não tem nada a ver com preservação, e o indígena, então, passa de povo originário, passa a ser enquadrado como problema, né? Estorvo, justamente, problema, né? Então, assim, de um certo modo, não que isso não dê trabalho, né? Mas, enfim, os quadros, tem outras pessoas que já pintaram quadros primários. Pode não ter chamado desse nome, né? Pode não ter chamado com esse nome, mas, né? Então, as questões agora aqui, nesse trabalho com a Raquel, a questão da violência política de gênero já está, né, amplamente publicada, do preconceito de gênero na política, da má representação que se faz, enfim, né? Então, eu acho que é por aí, é o que eu tento incentivar. Por isso, a primeira pergunta dizia respeito a se é por aí mesmo, né? Enfim, fazemos bons capítulos teóricos de quadros primários que já estão identificados por outros pesquisadores, até para dar tempo de fazer em 2 anos. Sim. A outra pergunta é mais existencial e menos, digamos, metodológica, que é o que vocês, também a partir de um bom estado da arte,
e levanto aí sobre a questão do double bind, né? Que é assim, que no final das contas, a minha pergunta é assim, como é que a gente escapa, né? A gente, pesquisador de jornalismo, que está tentando, de algum modo, com as nossas pesquisas, melhorar o jornalismo, é claro, né? Assim, não que a gente seja funcionalista, né? Mas, enfim, a gente analisa porque acha que é importante. Ninguém analisa aquilo que acha que é desimportante, né? Então, eu acho que, assim como na questão de gênero, a gente tem uma sinuca de bico, talvez a melhor tradução para double bind seja sinuca de bico, né? Que no português aqui no populacho, né? Quer dizer, qual que é a saída, né? Bom, se ela no caso específico da ex-presidenta, se ela é mulher, naquilo que o estereótipo de mulher se coloca, ela não tem as funções necessárias, e se ela se masculiniza, em termos de atributos, ela também não serve, né? E eu acho que isso pode ser, me corrija se eu estiver errado, mas pode ser ampliado para outros fenômenos políticos também, né? Mas se você conversa, você faz uma ampla aliança para combater o que se entende como uma ameaça à democracia, né? Você está ampliando demais, esse barco aí está meio esquisito, o que será do nosso amanhã nessa Arca de Noé, né? E se você não faz também, você é sectário. Quer dizer, isso é dos nossos, é um problema contemporâneo enorme, né? Eu acho que essas sinucas de bico todo que a gente se mete, né? Eu não estou dizendo que nós, como pesquisadores de jornalismo, podemos resolver, mas é claro que isso está orbitando as nossas pesquisas e gerando uma angústia enorme, né? De que, então, não sei, para você que está sempre muito atento à questão do contexto, da cultura, né? Da nossa política, da nossa sociedade, da nossa, enfim, do nosso tempo, né? Isso caracteriza o nosso tempo. E eu acho que esse é um desafio enorme. Eu fico porque que diálogo que se consegue ter? Então, se, né? É para ser religioso? Não é para ser religioso? É diversidade ou não é diversidade? A gente pode pegar uma série de outros exemplos aí, né? É liberalismo ou não é liberalismo? Que liberalismo, né? Enfim. Então, são essas duas inquietações aí que eu deixaria por enquanto. Essa segunda aí de $1 milhão, né? Depois deixar ela por último, porque não é fácil responder, não. Mas dá para tirar algumas pistas. Em relação à primeira, eu acho que você sacou bem ali, assim, aliás, às vezes até fica tão inserido no nosso aquário, né, que a gente vive dentro, que a gente, às vezes, fica difícil até de reconhecer, mas essa ideia de vida cotidiana, o conceito de vida cotidiana é um conceito caro, sempre a pesquisa desde do doutorado, né, e então, o que eu tento compreender como quadro primário, eu estou olhando muito para a vida cotidiana, isso que a gente, né, que é a vida de todo dia. Vou dar um exemplo, né? Um exemplo do Maurício, que é esse meu outro orientando que desenvolveu a questão indígena, a dissertação com a questão indígena. O Maurício, assim como eu, mas mais do que eu, porque ele já chegou, eu já estava ali em Mato Grosso do Sul desde 2013, né? E o Maurício, pelo olhar que ele tinha, o Maurício foi meu primeiro orientando que não era jornalista por formação. O Maurício teve uma boa formação em Ciências Sociais, ele é formado em Ciências Sociais na Federal de Minas Gerais, na UFMG, aí por circunstâncias, né, pessoais, ele teve que se mudar para Mato Grosso do Sul, e quando ele me procura, né, primeiro faz de aluno especial a disciplina, depois ele vai desenvolver o mestrado, uma coisa que chamou a atenção dele, eu nunca esqueci essa fala dele, é que ele morava no centro da cidade, ele andando pelo centro da cidade, aquela questão de centro de uma capital, que tem todo aquele comércio popular, aquela coisa toda, ele começava a ver essas pequenas portas que tem geralmente no centro de cidade de escritórios de advocacia, né? E tinha as placas com os problemas
que os advogados, se você tivesse um problema, você procura um advogado para resolver. Era divórcio, questão trabalhista, blá, 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 e questão indígena. É o negócio da vida cotidiana. Eu passava na frente, eu já não enxergava aquilo. Não é que não enxergava, você enxerga, mas não enxerga, entendeu? Você olha, mas não vê. Né? E a Maurício falou, Marcos, ele começou a ver, a questão indígena é um problema, eu não sou daqui, eu sou de outro estado, acabei de chegar aqui, eu passo na frente, eu fico prestando atenção nos escritos. Essa foi a chave nas primeiras conversas que ele teve. Isso está na vida cotidiana. Não é o jornal que está me dizendo só, não é o ruralista, não é a ministra da Agricultura do atual governo, que é uma líder ruralista do meu estado, lá do meu estado onde eu moro hoje, né, em Mato Grosso do Sul, que vai dizer que o indígena é o cara da vida cotidiana, o cara da rua, no centro da cidade, às vezes o camelô, né, tá distante, porque faz parte da vida cotidiana, é o conceito de hegemonia do Gramsci, né, tá? Aquilo, a gente incorpora aquilo como um problema, não é não é só uma questão de dominação, né? O grande fazendeiro está me dizendo que o indígena é problema e eu estou engolindo porque eu sou alienado. Isso passa a ser uma variável que está ali difícil de identificar, porque está na vida cotidiana. É o conceito de aristotélico lá de doxa, que depois o Pierre Bourdieu vai trabalhar dentro da teoria do poder simbólico, que é o que eu gosto bastante, da questão que é um conceito central na minha tese de doutorado, inclusive a ideia de doxa, que é esse senso comum, não senso comum no sentido pejorativo, mas esse sentido socialmente partilhado na vida cotidiana que a gente, às vezes, não consegue entender. Né? A grande metáfora para se explicar isso, que às vezes eu uso em sala de aula, que eu aprendi com um professor meu de teorias da comunicação no doutorado, que é falecido, o Isaac Epstein, ele falava a história do peixe. Né? Peixe é o provérbio chinês que fala o peixe é o único a reconhecer a existência da água. Ele está imerso na água, ele não sabe que a água existe. Ele só existe por conta da água, mas ele não sabe. Quando ele é pescado, ele se dá conta que a água existe, né? Porque aí já não tem mais jeito. E a gente, no plano da cultura da vida cotidiana, a gente vive dentro dessas variáveis. Tem uma outra pesquisa de mestrado que eu orientei, uma das primeiras pesquisas também que eu orientei, que não tinha nada a ver com questão indígena, mas como a questão indígena está presente na vida cotidiana ali, em um determinado momento, nas entrevistas que o Bruno fez. Bruno era o egresso, né? Nas entrevistas que o Bruno estava estudando outra coisa. O Bruno estava estudando naquela época era algo a partir de alguns grandes veículos internacionais, como o New York Times, por exemplo, o conceito de publicidade nativa. Né? E naquele momento era um fenômeno novo e que hoje já está tudo bagunçado, né? Que era como os jornais estavam, né? Não era o antigo público editorial, não, eram reportagens que já eram vendidas a partir contratados a partir de um patrocinador, mas eram feitas a partir, entre aspas, de uma deontologia jornalística, tal, e estava discutindo isso, como isso estava chegando aos veículos do interior do Brasil, enfim, pegando casos ali no Mato Grosso do Sul. E aí ele entrevista, para resumir a história, né, ele entrevista uma editora dos principais portais de lá. Essa resposta eu nunca esqueci, também sempre uso em exemplo, em sala de aula, em palestra, enfim, que ela estava falando um pouco dessa lógica, já lá em 2015, 2016, né, do clickbait, né? Quanto era importante para os jornais já começarem a monetizar a partir do número de acessos, e o quanto isso estava já interferindo nas decisões editoriais dela. E ela dá um exemplo que vai na mesma linha do que o Maurício comentou. Ela dá não está nem na dissertação, está nos anexos, porque na hora que ele transcreve as entrevistas lá, mas me marcou muito. Ela diz o seguinte: uma vez, uma criança indígena morreu atropelada na rodovia tal, aqui no estado. E eu fiz o título da matéria: indígena morre atropelado na rodovia X em Mato Grosso do Sul, coisa do tipo. E a matéria não... E ela como jornalista, né, enculturada, uma deontologia, enfim, ela achava que aquilo era uma notícia de muita relevância. Né? Voltamos à ideia do conceito de noticiabilidade como um construto cognitivo. Né? Não está nos jornalistas, né? Está nas pessoas. Para ela, como jornalista, aquilo tinha relevância. Né? E só que ela já estava olhando para o processo a partir de que a notícia, para ela, como editora, a partir do ponto de vista administrativo, tinha que
entre aspas, vender, ou seja, tinha que circular, tinha que receber cliques, compartilhamentos, e a notícia, ela vai e faz um teste. Ela substitui, sem mentir, porque era uma criança indígena, ela troca o indígena por criança. Criança morre atropelada na rodovia tal. E aí a notícia começa a ser curtida e compartilhada. A mesma notícia, ela mudou o título, de indígena para criança. E aí ela, como jornalista, na entrevista pro Bruno, que não, o assunto era outro, mas ela toca nesse ponto, né? Ela diz, e aí eu me dou conta que uma criança morrer atropelada em Mato Grosso do Sul é tragédia. Um indígena morrer atropelado em Mato Grosso do Sul não é tragédia. É muito forte isso, assim, você dizer, mas porque isso está escrito na vida cotidiana. E essa é a sacada e a dificuldade que a gente tem para tentar observar o que são esses quadros primários, né? Essa pesquisa da Raquel foi a última que eu orientei na linha de pesquisa anterior. Eu fiz uma migração de linha de pesquisa para uma necessidade lá de adequação do programa, né? O Rafa sabe como é esse negócio desses balanços, que as CAPES, olha, não pode ter linha de pesquisa desbalanceada, enfim. E eu acabei indo, hoje eu trabalho, porque eu já vinha trabalhando com isso, numa linha de pesquisa que tem mais foco também nas questões regionais. É por isso que eu tenho orientado mais essas questões, no trabalho sobre questões indígenas, mas mesmo quando tentando fazer essa mediação entre as teorias do jornalismo e alguns aspectos de regionalidade. E então, a tentativa de compreender como algumas variáveis estão inseridas na vida cotidiana é um desafio metodológico, mas o Rafael falou tudo aí. A gente tem que se valer dos outros campos das humanidades que estão refletindo sobre isso, né? Para tentar entender, assim falando agora, né? Talvez como dica até, né? De quem está desenvolvendo uma pesquisa de mestrado. Do modo como eu oriento, mais ou menos como eu incentivo, né, a construção da dissertação dos meus orientandos, você vai olhar, vai ter sempre 3 partes. Não é que necessariamente vão ter 3 capítulos, mas geralmente são 3 capítulos as dissertações. Mas aí pode ser um capítulo virar 2, enfim, mas assim, são 3 partes. Uma dessas partes geralmente é contextual. Uma das partes geralmente principalmente quem está trabalhando com isso, com método de enquadramento. Como a Ana Carla agora que está trabalhando com o enquadramento da violência contra a mulher em Mato Grosso do Sul, e ela está construindo um capítulo contextual, e esse capítulo contextual toca na história. Né? Então, por exemplo, não é só a questão de gênero, o que é a questão de gênero em Mato Grosso do Sul, mas o que é o conceito de violência em Mato Grosso do Sul. Ela só, por conta própria, não vai dar uma aluna de mestrado com 2 anos para fazer, mas ela tem estudos históricos e dos outros programas, né, da antropologia, principalmente, da sociologia, que discute historicamente como é que o conceito de violência é introduzido num estado como Mato Grosso do Sul. O que é a violência, né, no estado como Mato Grosso do Sul? Para depois ela tentar buscar correlações, que também não são simples, desses enquadramentos mais técnicos, onde ela vai ver o que é a violência contra a mulher nesse estado, a partir das fontes escolhidas, dos quadros trabalhados pelos jornais, quem são as vítimas que recebem uma projeção de luz maior, midiática, e quem são as vítimas que não recebem, e qual violência vale e qual violência não vale em Mato Grosso do Sul, mais ou menos isso. Né? Isso está no quadro primário. Então, porque às vezes a gente cai naquilo que o Rafa falou, né? A gente cai nessa armadilha, porque a gente está dentro da vida cotidiana, mesmo como pesquisadores. A gente não é livre de... Estão me ouvindo? A gente não é livre de... Eu me sinto muito, para mim, a pesquisa da Ana Carla, que está trabalhando com violência contra a mulher, é a 3ª pesquisa que eu tenho em nível de mestrado, que toca em questão de gênero, e não é confortável para mim, como homem branco, hétero, orientar um trabalho desse. Né? É por isso que em todos esses trabalhos eu faço minimamente questão de que todos os membros da banca, do suplente até os titulares, membros internos, sejam mulheres, né? E eu dou um passo atrás e deixo porque a gente está inserido dentro da cultura, dentro das amarras da cultura.
fazer esse exercício metodológico não é simples. Trabalhar a questão indígena como não indígena, né? Então, são os grandes desafios, porque a gente está nas ciências humanas, né? A gente não está olhando dentro de um aquário, o animal isolado lá dentro com temperatura e pressão controlada, né? A gente é parte do processo. E essa é a grande, talvez seja por esse receio e esse empirismo que marca a academia aqui nos Estados Unidos, que eles têm tanto receio de entrar nesse tipo de discussão. Eu já escutei isso aqui em palestra, o cara avança um pouco mais nessa discussão e alguém na plateia levanta a mão e fala, mas como é que você vai dizer que isso é ciência? Como é que você vai comprovar essa correlação? Para eles, esse é um assunto aqui pesado, assim, né? Isso que é ciência, o que não é ciência, o quanto a comunicação é ciência ou não é ciência, o quanto as teorias, os estudos em jornalismo são científicos ou não. Mas eu acho que, para mim, é o meu sentido de fazer pesquisa. Assim. Enfim, acho que eu falei demais essa resposta aí, não sei se de entrar na outra, mas, Rafa, se tem uma coisa que nos desafia como acadêmicos hoje, eu penso, né? E eu sempre recebo pergunta disso, eu dei uma palestra aqui outro dia, sempre vem essa pergunta, e as redes sociais, né? Como as redes sociais alteram isso, enfim, mas eu não estou nem falando de redes sociais, estou falando de iniciativas, entre aspas, contra-hegemônicas, jornalísticas que começam a despontar. E olha como isso faz parte de um circuito que às vezes é difícil para eles entenderem aqui. Olha só como a inclusão de alunos, a partir das cotas de alunos de outros lugares na universidade, gera já uma massa de jovens jornalistas formados, que são oriundos de outros lugares e que voltam para esses lugares para fazer jornalismo. Né? Alunos negros, indígenas, periferia e tal. Né? O quanto isso é importante, o quanto isso é um movimento histórico. Em 1, 2 décadas você começa a ver resultados, você começa a ver esses movimentos acontecerem. Eu acho que não tem como mais fugir, né? A gente sabe, tá estourado na nossa cara que o jornalismo, a partir dos jornalões, ele já não dá conta. O que a Raquel estudou, por exemplo, se a Raquel fosse fazer essa pesquisa hoje, provavelmente ela não ia estudar, veja isto é. Porque, né, o protagonismo que essas duas revistas têm na eleição de 2022 é totalmente distinto do que elas tiveram na eleição de 2014. E em pouco tempo, né? Em pouco tempo. E, então, acho que quando a gente começa já a olhar para esses outros fenômenos, que são tensionados e que é sempre uma disputa de forças, né, num processo, aliás, envolvendo os próprios jornalões, né, de legitimação e deslegitimação do que é esse outro jornalismo, ou jornalismo no plural, jornalismos, né? Aí acho que a gente começa a ter outras respostas mais complexas para esse fenômeno, como o fenômeno do double bind, por exemplo. Porque quando você tem enunciação de um campo que já é contra-hegemônico, muitas vezes, e em que essas questões já são tensionadas lá, acho que desde o lugar de fala. Porque o que está acontecendo com o double bind, nesse caso da pesquisa da Raquel, é que a gente está olhando para um fenômeno, mas a partir de enunciadores que estão inscritos no jogo de poder. As revistas como instâncias de poder. Né? Então, essas revistas que estão num lugar de agente político, para elas, aquele tipo de manifestação de uma mulher como representante política não faz sentido. E qualquer coisa que ela fizer não vai fazer sentido naquele cenário. Mas se essa mesma abordagem vem de uma outra instância de enunciação, e hoje as pessoas estão consumindo muito de outra instância de enunciação, é que eu não estou fazendo juízo de valor, né? Mas se você pega a partir de uma publicação feminista, por exemplo, essa desconstrução já está desde a origem lá, né? A revista já surge, as revistas, essa instância de enunciação, esse outro veículo, ele já surge, a razão de ser dele já é a desconstrução de um fenômeno como o double bind. Então a gente cada vez mais vai ter que se preocupar com esses movimentos.
Mas eu acho que esse movimento não é que a gente vai ser atropelado por eles se a gente não olhar para eles. Então é isso, eles já estão aí, né? Eu acho que são naturais que vão surgir nos nossos objetos de estudo, os nossos. É por isso que é tão importante para mim, né? Eu lendo, assim, estando fora agora, estou numa universidade, que é uma universidade pública aqui, mas tipo, outra, não tem comparação nenhuma, né? Um país hegemônico, uma universidade hegemônica, você olhar o quanto é importante esse movimento que aconteceu nas universidades brasileiras de inclusão, né? E quanto isso gera um ciclo virtuoso de novos atores enunciativos. Eu não sei se vocês viram na ida do Lula, na cobertura jornalística, inclusive, da ida ao Lula ao Complexo do Alemão, as pessoas colocando nas casas, assim, né, naquelas ruas estreitas que marca a estética na novela, as camisetas das universidades, engenharia UFRJ, enfim, psicologia UFRJ, os caras, são espaços de enunciação, essas pessoas não... Só que isso é parte de um movimento, né? Parece que são coisas descoladas, mas não são, né? Você tem uma massa hoje de jovens jornalistas formados que vêm de espaços contra-hegemônicos. Estou falando demais, eu estou falando bobagem, vocês me falam aí. É isso aí. Perguntas? Pode ir lá para ele. Se apresenta. Me controla o horário também, eu estou com uma hora menos aqui de coisa, daí às vezes eu me perco. Ei, professor, boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Maíra. E a minha pesquisa não tem muito a ver, né, de comunicação e saúde, mas eu trouxe muito esse artigo para minha vivência como repórter, né, nos veículos aqui do Espírito Santo. E me chamou a atenção essa parte da generalização que vocês comentam no artigo. Assim, isso ficou bastante na minha cabeça. E me lembrou até uma capa do único jornal impresso que a gente tem aqui atualmente, que a gente, inclusive, lá usa como figurinha para ficar zoando, que é o dia que o Temer assume e a capa é o Brasil volta a sonhar. Uhum. E pensando em Brasil, brasileiros aparecem representados como um todo único, que vocês comentam aqui. E sempre que eu vejo isso, eu fico pensando, quem disse que é isso, né? E aí eu fico me questionando se é uma percepção, né, dos jornalistas, dos editores, do veículo, até que ponto é enviesado para algum nível ou outro. E como é que a gente se descola disso, estando inseridos, estando numa bolha, conversando com pessoas muito próximas do pensamento que a gente já tem? Boa pergunta. As rotinas jornalísticas, o conceito de rotina jornalística que a gente usa dentro das rotinas ele não está... esse conceito a gente pode projetar para a vida cotidiana. A ideia de rotina é uma marca da nossa vida cotidiana. Quando a gente fala em rotina jornalística, é quando as rotinas dessa classe profissional específica se entrecruzam as rotinas de todo mundo. Eu não sei se você tem filho ou não, é casado, mas enfim, o nosso modo de ser, a gente tem uma rotina, horário para acordar, para levantar, para levar o filho na escola, para buscar, enfim, isso que é onde as marcas da cotidiana, uma das marcas do conceito, conceitualmente falando, vida cotidiana, é a regularidade de todo dia, quando a gente perde noção da complexidade da vida a partir dessa instrumentalização desse movimento de regularidade. Me pergunto, por que você tem que acordar amanhã às 7 horas? Porque eu tenho que trabalhar. Por que você tem que trabalhar? Porque eu tenho que ganhar dinheiro. Por que eu tenho que ganhar dinheiro? Porque eu tenho que pagar aluguel. Por que você tem que pagar... A resposta é sempre instrumentalizada. E é o que um sociólogo brasileiro, né, o José de Souza Martins, vai falar: divórcio entre o homem e sua obra. A gente faz a nossa obra, ou seja, você como jornalista, você trabalha, a sua obra é a construção de notícias, às vezes a gente nem sabe por quê. Você não sabe o que você está fazendo. Você está fazendo aquilo para receber o seu salário. Por quê? Porque eu preciso pagar a conta. Por quê? Aquilo vira uma bola de neve. Então, é quando as rotinas jornalísticas, elas não estão descoladas da vida cotidiana, né? Como profissionais de qualquer área, os jornalistas também vivem esse movimento, que nesse sentido, especificamente, é um sentido de alienação. A gente trabalha sem saber o que a gente está trabalhando. Não é só você, jornalista. Às vezes a gente na academia está escrevendo um artigo sem saber porque está escrevendo um artigo, porque acaba precisando cobrando, né? Você pode ser um professor de teoria crítica e ser alienado. Se você entra nessa lógica, né, dentro desse conceito amplo, né, de alienação. E aí, dentro das rotinas jornalísticas, há esse movimento
de homogeneização que faz parte que é um movimento hegemônico dentro das próprias rotinas. A gente desde criança, pelo menos eu desde criança, que eu me lembro de acompanhando o Jornal Nacional, que era o que se assistia na minha casa, de adolescente e tal, valor de bolsa de valores. Aquilo não fazia parte da minha vida cotidiana. Anos 80, anos 90, meu pai mal conseguia parar no emprego, imagina ter ações na Bolsa de Valores, mas todo dia o Jornal Nacional falava, passava lá o gráficozinho da Bolsa de Valores. E aquilo tinha que ser feito. Aquilo fazia parte da rotina jornalística. O jornalista caía ali na redação, alguém era pautado para fazer aquilo, né? Só um exemplo de quantas vezes as rotinas jornalísticas, elas, ao mesmo tempo que elas estão deslocadas das rotinas cotidianas, elas constroem um sentido de vida cotidiana. Porque as pessoas passam a se preocupar com isso, né? A se preocupar com preço de commodity, preço, e às vezes é algo que está descolado, mas nas rotinas profissionais faz todo sentido. Ir para 25 de março, o repórter na véspera Dia das Crianças, ir para 25 de março, ou na véspera de Natal, ou na véspera de Páscoa, e para dentro do supermercado fazer o movimento na compra de ovos de Páscoa, a gente faz sem se dar conta o que aquilo representa, né? O preço do ovo de Páscoa, todo repórter... Eu tenho um aluno que numa discussão dessas de aula, não vou falar nome aqui por motivos éticos, que é repórter de televisão em Mato Grosso do Sul, agora já é egresso no mestrado. Na época ele era repórter, depois de uma aula dessa, ele fez um exercício crítico lá na redação, ele pegou o mesmo espelho da pauta dele do ano anterior, ele repetiu o mesmo texto no ano seguinte, fazendo uma pauta dessas, que era, sei lá, véspera de Páscoa, sabe? Movimento no supermercado e tal, e ninguém se deu conta, ele repetiu a mesma, quer dizer, ele atualizou os dados, ele não falou 2019, 2020, sei lá, coisa do tipo, mas ele usou o mesmo texto só para fazer um exercício de quanto aquilo é uma regularidade que as pessoas não se dão conta, e passou, porque ninguém se dá conta disso, né? E aí a gente acabou homogeneizando, como se todo mundo tivesse o interesse de saber, né? Quanto está o preço do ovo de Páscoa. Mas isso é um movimento que você, como repórter, não vai conseguir mudar por conta própria lá, né, na sua redação. Mas a gente, talvez você não consiga como repórter, mas talvez, né, 10 repórteres que tenham esse mesmo tipo de compreensão e que daqui a pouco, desses 10, um vai se tornar editor, outro vai se tornar editor. Esse movimento de angústia, às vezes, ele pode, né, se gerando alterações mais significativas na linha editorial de um veículo, por exemplo, e é muito curioso como isso se dá dentro das redações, que às vezes você tem uma redação que é onde, novamente, o conceito de hegemonia. Geralmente você tem um veículo conservador com uma redação super progressista. Isso é comum em Mato Grosso do Sul, né? Você ter... Até porque são pessoas bem formadas, são pessoas com visão de mundo, são pessoas que escrevem bem, são pessoas, e aí, né, estão ali numa redação que daí eu volto no que eu comentei sobre a distinção conceitual entre notícia e noticiabilidade. O que para você, como pessoa, nem só como jornalista, como pessoa, considera que é importante ou não, mesmo que isso esteja no seu modo de construir as suas pautas, isso não, há uma distância muito grande entre você e o produto final notícia. Que ele vai passar por uma série de outros tensionamentos, né? Por uma série de outros tensionamentos porque a notícia é um produto industrial, desculpa. E a noticiabilidade, que tem a ver com os valores noticiosos, ela está no campo do cognitivo, como você vê o mundo. E é nessa distância que se dá esses processos de homogeneização. Né? E aí em diferentes mediações. Uma mediação que às vezes é da vida cotidiana, que você sem se dar conta, não estou falando você, ou eu, estou falando assim, de modo geral, nós, né, os jornalistas de modo geral, sem se dar conta, eles reproduzem aquilo
Porque a gente vê que aquilo é correto, então eu escrevo, né? Vitória está em alerta. Faço manchete, sem se dar conta, sem parar para refletir. Pô, mas não é Vitória que está em alerta. Talvez é o centro da cidade, né? Que está sem perceber. E outras vezes, mesmo percebendo, mesmo que você não escreva desse jeito, no meio do processo ele vai receber essa formatação. Enfim, não sei se respondi, porque vocês fazem perguntas muito difíceis, tem muita coisa sem resposta. Eu só lembrei disso também, porque numa última aula o Rafael estava comentando com a gente, né, dos jornalistas tratando a polarização política como uma questão, um problema. E aí pesquisa, né, mostrando que a população nem se importava com isso. Aí eu fiquei pensando nisso, assim, até que ponto a gente quer imprimir alguma coisa nas pessoas que para elas não é relevante, né? Mas foi isso. Respondeu sim. Muito obrigada. Por nada. Eu vi uma professora falando aqui outro dia, esses dias, uma professora de Minnesota, salvo engano, foi em Minnesota que começou o George Floyd, né? O Vidas Negras Importam. E ela estava na cidade, onde aconteceu. E a mídia toda trouxe, né? O quanto aquilo era uma generalização, e depois aquilo vai ganhando, como esse foi um movimento já no ciberespaço. Que a mídia trouxe como aquilo fosse um movimento que a cidade estava pegando fogo. E ela falou assim, eu estava a poucas quadras de onde aconteceu ali. Discutindo como aquilo foi uma construção, né? Voltar no que a gente estava discutindo inicialmente, um enquadramento do processo. Depois aquilo ganha uma agência nas redes sociais e acaba se tornando um movimento mundial. Mas do plano de vista local, ele não tinha aquela dimensão. É muito interessante você pensar isso. Um fenômeno como esse. Marcos. Oi, tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Boa tarde. Sou o Wilson, sou aluno aqui do PostCom, sou orientando o professor Rafael. Satisfação aí. Desse Rafael aí ou do? Desse. Muito bom esse momento de partilha e de conhecimento aí com você. Bom, eu estou desenvolvendo a pesquisa no mestrado e, como metodologia, eu estou utilizando o enquadramento noticioso, né? Inicialmente seria análise de conteúdo, mas depois nós fomos convencidos de que o enquadramento daria uma forma maior, né, para a nossa pesquisa, né? E aí, diferentemente do seu olhar, você está na questão da cultura, da questão do gênero, né? Eu estou usando enquadramento numa questão social, né? Que engloba políticas públicas, engloba outros tipos de questões, que é a insegurança alimentar. Então, o enquadramento que eu quero, a metodologia de enquadramento, ela vai servir para mim fazer uma mensuração de como a insegurança alimentar aqui no estado do Espírito Santo ela vem sendo retratada, representada nos veículos de comunicação no momento da pandemia da Covid-19, né? E aí, inicialmente, você falou sobre a questão do enquadramento numa perspectiva da questão primária dele, né? E uma outra questão também que eu não consegui assimilar muito bem, mas como corpo, assim, para quando eu for fazer a minha coleta, eu estou tentando levar em consideração as contribuições do professor Shanto Iyengar, que ele fala sobre a questão, mais uma questão mais envolvendo a questão política, mas ele tem uma sacada muito bacana que ele tenta dividir o enquadramento episódico com o enquadramento temático, né? Isso. E aí o enquadramento temático é quando a gente tem uma responsabilidade maior do Estado com o problema, que é a insegurança alimentar, e o enquadramento episódico, aquele enquadramento que diz respeito só àquela notícia que saiu, só por sair mesmo, sem nenhum tipo de responsabilidade social, sem nenhum tipo de algo mais científico mesmo, né? Então, assim, queria saber o que você acha, se você acha que é um bom caminho, se você tem alguma dica assim, para você poder me dar. Eu estou indo para a qualificação, eu queria entregar tudo nessa qualificação e tal, não deixar nada faltar. A cara do Rafael no fundo lá. Eu quero aproveitar que eu estou aqui diante de uma pessoa que é especialista aqui, né? Longe de ser especialista. Poder me ajudar a brilhantar mais o meu trabalho, se tiver uma dica, eu vou ficar muito satisfeito.
Olha só, você falando do seu projeto, eu lembrei de um outro estudo de enquadramento. Eu não orientei esse, mas estive na banca, do Claudenir. Claudenir é publicitário e ele é agente penitenciário, concursado, e fez mestrado com a gente. E aí ele trabalhou com enquadramento do sistema penitenciário. Estou falando que é uma política, né? É um sistema público, né, de segurança do Estado. Ele pegou especificamente uma rebelião que foi grande, que aconteceu, que foi naquele momento lá que o país parou com as rebeliões dentro do no Brasil todo, e Mato Grosso do Sul, a questão dos presídios de segurança, apesar de tem grandes celebridades do crime brasileiro que estão em Mato Grosso do Sul, né? Tem até o Adélio Bispo está lá, né? Que é o cara da facada. Mas, enfim, então ele pegou o enquadramento de uma rebelião específica, né? Foi, assim, nesse sentido, foi um estudo bem clássico. Ele pegou o principal jornal do Estado, de uma crise, de uma rebelião específica que teve repercussão nacional, enfim, que foi dentro de um contexto de rebeliões que teve. E ele faz um estudo bem clássico, assim, também, fechado nas quatro funções de enquadramento do Entman. E uma cobrança que eu tive, que é uma pessoa assim, que cresceu muito, né? Eu falo isso, está sendo gravado, faço publicamente, falei para ele na banca, sempre falo que cresceu muito, assim, intelectualmente ao longo do processo de formação dele, né? Porque ele, inclusive, não era jornalista e se predispunha a estudar o jornalismo. Mas ele é um estudo ele acaba muito focado no enquadramento técnico. E aí uma cobrança, que é meu papel, até porque eu não estava na função de orientador naquele momento, era cobrar dele esse exercício também para o enquadramento, para esses quadros que estão no plano da cultura, ou seja, o que é para Mato Grosso do Sul o crime, o que é a violência, mas uma outra coisa, que aí ele traz pistas a partir do enquadramento temático, que eu não tinha me dado conta, e ele traz, é o que é a segunda palavrinha da expressão segurança pública. Porque muitas vezes no Estado brasileiro, e eu estou falando especificamente aqui lá de Mato Grosso do Sul, mas muitas vezes no Estado brasileiro, a concepção de segurança é tratada como algo privado, né? E aí ele vai, é algo que eu chamo a atenção dele na qualificação, e depois ele avançou, mas eu também chamo isso na banca final, que eu sentia a falta dele ver o quanto a ideia de público, do que é algo público, é carente de sentido na vida cotidiana no estado como Mato Grosso do Sul. É um estado muito calcado nas propriedades privadas, estado do agronegócio, das fazendas, embates históricos entre os indígenas e entre o movimento dos sem terras e as propriedades privadas, sempre o discurso da vida cotidiana, a defesa da propriedade privada. Então, eu cobrei de que ele fizesse ali, e às vezes a gente não tem fôlego mesmo, volta na primeira pergunta do Rafa lá, né? Às vezes a gente não tem fôlego mesmo para, dentro de uma pesquisa de mestrado, você fazer toda essa análise, né, focada no enquadramento técnico e fazer esse movimento para a cultura. Mas é um exercício, né? E talvez se eu tivesse que dar alguma sugestão aqui, acho interessante do ponto de vista do metódico mesmo, né? Essas categorias do enquadramento episódico e do enquadramento temático. Eu trabalho mais, geralmente, até por coincidência, assim, eu tenho trabalhado mais até com as outras categorias lá do Entman do que com essas categorias mais de episódico e temático, embora também já mobilizei isso em outros estudos. Mas acho que você poderia fazer, não está fora do plano da cultura, né? O que é? Você está trabalhando com qual é seu corpus? É um jornal local ou é nacional? É um jornal impresso, o principal jornal impresso que circula hoje, mas também tem um portal de notícias também, que antes era impresso, agora é só portal de notícias. Mas são aí, de Espírito Santo. Então, o que é o conceito de... Não é fácil a resposta, mas o que é o conceito de segurança alimentar num estado de... Né? Sim, no estado que é visto como nota A no Tesouro Nacional, né? Assim. Que são essas
essas questões que, às vezes, mesmo para a gente que é investigador, que é pesquisador, por exemplo, do Claudenir, nesse exemplo que estou dando, que trabalhou com segurança pública, eu estava muito focado na primeira frase, na primeira palavra da expressão segurança pública. O que era segurança no Mato Grosso do Sul? E, de repente, a pesquisa dele mostra que, por trás de todo o discurso, havia desconstrução de uma ideia de público, ou seja, não faz sentido, né, discutindo toda uma questão de deslegitimação do serviço público como um todo para deslegitimar os presídios de segurança pública que eram públicos, um discurso meio que dava um pouco de vazão para a privatização da violência, para a privatização da segurança. Tal. Então, às vezes é importante você olhar para dados históricos, mas tentar entender esse quadro, pensa no conceito de vida cotidiana, como você, não você que é o investigador, quando eu digo você, mas olha no seu entorno, né? Olha como seus familiares, seus vizinhos, olham para isso, né? Faz esse exercício que o Maurício fez lá de olhar na plaquinha do advogado e se dar conta que na vida cotidiana ali o indígena era um problema. Né? E tenta ver o que as pessoas... Porque aí talvez isso facilite para você construir esse capítulo contextual, é que você vai fazer isso, mas construir um capítulo contextual que depois te ajude... Porque é outra coisa que a gente vê sempre como problema, até nos prêmios de dissertações, que a gente faz parte de júri, né, que a gente avalia, não só como banco, mas avalia... É que, às vezes, a gente tem trabalhos que são segmentados. Tem uma boa discussão teórica e depois uma análise empírica, e você não tem mediação entre essas duas sessões da dissertação. Então, o grande desafio é você fazer um grande capítulo, um bom capítulo, uma discussão conceitual, mas que isso não fique apartado, só para constar. Ou como diz o Felipe Ponte, só para pagar pedágio. Só para pagar pedágio, para a banca não falar. A banca não, você precisa de um capítulo contextual, aí você paga o pedágio e faz o capítulo contextual, mas depois isso não aparece de novo na análise. É fácil, não é 2 anos, mestrado, passa muito rápido. Felizmente, agora a gente voltou a ter esse contato presencial que ajuda mais, né? Mas imagina um cenário de pandemia, você fechado na sua casa fazer... não é fácil em 2 anos, mas é um desafio. Mas você está... Se eu posso te dar uma boa notícia, você está em boas mãos de orientação. Então... Não tenho dúvidas. Tá bom, professor. Obrigado. De nada. Colega, quer perguntar sobre isso? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Sou Adriana, sou refugiada venezuelana, estou aqui na Faculdade por Cota para Refugiados. Minha pesquisa trata sobre a representação dos imigrantes venezuelanos na Folha de Boa Vista. E eu estou fazendo análise crítica do discurso, mas eu quis falar com você porque no transcurso de minha pesquisa, procurando mi corpus, eu não sou, primeiro e principal, eu sou da educação. Estou agora na comunicação. Então, tem muitas coisas que eu estou aprendendo. Enquadramento é uma delas. E eu sou da bandeira de que as palavras importam. Sim. Então, no transcurso da coleta de minha pesquisa, eu tive uma felicidade que quase nenhum pesquisador tem, que eu tenho um corpo de pesquisa muito grande, porque o êxodo migratório venezuelano ele foi muito olhado e ainda por la imprensa. Só que eu descobri que ele foi dividido em 2 partes. Desde 2016 a 2017, o enquadramento era muito forte, as palavras eram mais, sabe, tinha mais discurso preconceituoso e tudo isso. E ocorreu que institucionalmente o governo de Brasil teve que fazer uma reunião com a imprensa para que eles abaixaram um pouco, porque estava tendo muita confrontação social entre as pessoas de lá e as pessoas que vêm chegando. Falando com meu orientador, que é um dos melhores orientadores do Brasil, que se chama Rafael Paes,
ele... O Rafael está forçando vocês, os orientandos, a fazer pergunta, né? Não, eu quis falar, porque assim, foi hasta neste dia que a gente teve uma reunião e eu falei disso, que eu percebi, ou seja, eu achei essa notícia, assim, governo se reúne em Boa Vista com a imprensa para tratar assuntos do enquadramento sobre os venezuelanos. Aí eu falei que depois de aí, o enquadramento não foi que cambiou, só que agora eles utilizam mais recursos discursivos para onde está mesmo o preconceito, a xenofobia e algumas coisas mais disfraçadas. Então, ele me falou que eu sempre pergunto coisas para ele, porque eu não sou de jornalismo. Ele me fala que isso não ocorre sempre. Que são casos aislados por o mesmo impacto social. E por isso eu estou analisando só desde 2016 até 2017, porque foi onde a imprensa estava falando certamente. Já fez um artigo sobre a representação de estética da imagem da mulher venezuelana na imprensa de Boa Vista, e agora fez um sobre análise dos comentários que geravam aquelas notícias anteriores, que eram muito comentários. E então, isso que eu queria acotar, isso que além que não estudo enquadramento, mas vi que era uma parte importante, eu entender como era o enquadramento noticioso nesse tempo para eu poder desenvolver minha pesquisa. Sim, muito obrigado pela pergunta. Embora você não trabalhe com enquadramento, trabalhe com outro método, mas por caminhos distintos, você chega a não resultados semelhantes, porque são caminhos distintos, né? Não vão levar exatamente aos mesmos lugares, mas você, mesmo pela análise crítica de discurso, você consegue construir essas perguntas de pesquisa que poderiam ser aplicadas tanto na análise de enquadramento, quanto na análise discursiva. Você trabalha com análise crítica, né, de discurso. Tanto que, historicamente, isso é outra coisa que eu não vejo aqui nos Estados Unidos. Eu tive até conversando com uma doutoranda outro dia que estava se aprofundando mais nessa questão da análise de enquadramento, e a gente conversava sobre isso. Mas, historicamente, se a gente olhar a história dos métodos, a análise de enquadramento ela tem uma origem na retórica. Ela tem um tensionamento também na retórica. E a retórica tem uma relação com a análise de discurso. Então, essas coisas, às vezes, a aplicação do método ela acaba recebendo um olhar tão apartado que parece que essas tradições nunca dialogaram, não podem dialogar e por aí vai. Mas não. Né? E, enfim, quando eu falava né, embora você esteja indo por métodos distintos, né? A própria ideia de método a gente perde de vista, às vezes, o que significa a etimologia do termo método, né? Método do grego é caminho a ser percorrido. Então, quando você escolhe o método, você escolhe um caminho, de onde você está partindo para onde você quer chegar, né? Onde você vai chegar. E às vezes, esses caminhos são mais próximos ou menos próximos, e não é questão de certo ou errado, né? É questão de certo e errado. Às vezes você quer, às vezes a gente precisa, numa viagem de férias, fazer um caminho mais lento para prestar mais atenção na paisagem. Esse é o objetivo daquele caminho, né? E às vezes a gente está com pressa para levar o filho na escola, você tem que pegar o caminho mais curto e achar a rua que não tem semáforo. Porque o objetivo é aquele, chegar mais rápido, mas não é uma questão de certo e errado. Quando a gente pensa em metodologia, é a mesma coisa. O que eu te diria é que eu não sei exatamente qual é a linha a linha editorial da Folha de Boa Vista, mas eu imagino, aliás, você pode depois olhar trabalhos, agora eles estão com um programa recém-criado lá de comunicação na Federal de Roraima, e eu, por coincidência, assim, eu organizei um livro com uma colega do meu programa, nessa linha de pesquisa nossa, que é mais voltada à regionalidade, e o foco dela de pesquisa é fronteira, a professora Daniela Ota. Ela estuda jornalismo na fronteira. E aí eu ajudei ela a organizar esse livro, e a gente convidou pesquisadores do Rio Grande do Sul a Roraima,
que estudam práticas comunicativas nas fronteiras. E o pessoal de... Oi? Isso. E o pessoal de Roraima contribuiu ali com alguns capítulos para essa coletânea. E tem alguns capítulos que passam pela discussão ali. Tem o pessoal de Mato Grosso, que está discutindo os venezuelanos em Mato Grosso, né, nesse livro, mas são trabalhos que não são inéditos, né, são trabalhos que já foram publicados em outros âmbitos. E tem o pessoal também de Roraima. Mas eu quero dizer o seguinte, eu imagino que a linha editorial de um jornal como esse, sem nunca ter ido a Roraima, mas que não foge muito do ponto de vista do papel que esse veículo desempenha para aquela localidade, que um jornal tradicional em Mato Grosso do Sul, como o Correio de Estado, por exemplo, que foi o que eu mencionei 2 vezes aqui na pesquisa do Maurício, na pesquisa do Claudemir, faz. Então, provavelmente, de antemão, a gente já parte de uma resposta, como eu já falei no começo também em relação à pesquisa da Raquel, que esse veículo vai trazer, lógico, tensionamentos, porque é um veículo jornalístico, mas que ele provavelmente, num olhar de passo atrás, que é uma análise crítica de discurso, uma análise de enquadramento vai te dar a resposta, vai mostrar que ele provavelmente, tá? Eu não conheço, falando de sentido hipotético aqui, acaba por reproduzir alguns estereótipos em relação ao imigrante. Então, você tendo essa resposta partindo disso como um exercício, como um pano de fundo inicial, como eu disse, você não precisa de 2 anos para dizer que a Veja ia ser contra o governo da Dilma, você não precisa de 2 anos para dizer que o Correio de Estado vai ter uma linha editorial, né, favorável aos fazendeiros e não aos indígenas. Tendo isso de antemão, você já sai com uma vantagem que é prestar atenção na complexidade desse processo. Como isso se dá? Né? Então, você passa a se preocupar menos com o que, repito, você se conhece melhor por ser, né, por seu lugar de fala e por conhecer, e por estar estudando o veículo do que eu, que não estou falando hipoteticamente. Mas eu imagino que se numa leitura exploratória inicial, você já parte do pressuposto de que o jornal ele constrói estereótipos sobre aqueles imigrantes, você se preocupa menos com o que e mais com o como. E aí que a pesquisa, acho que ganha em riqueza e complexidade. Você vai vendo esses mecanismos. E aí, muitas vezes, você talvez consiga fazer também essa mediação com a vida cotidiana, né? Porque, querendo ou não, aquele jornal, ele é um ponto de enunciação e está numa sociedade que é mais ou menos conservadora, que lida melhor ou pior com a alteridade, né? Que trata aquilo mais ou menos como um problema, ou, né, para usar uma nomenclatura da análise de enquadramento, que trata aquilo mais ou menos como um problema, e uma vez tratando aquilo como um problema, trata, de algum modo, o imigrante, a relação com o imigrante como solução. O que é a solução? Colocar esses caras dentro de um ônibus e levar para outro lugar porque aqueles são um estorvo? Mas você entende o que eu estou dizendo? Esses mecanismos, né, do como isso se dá, me parece que eles são mais ricos do que o que... Claro, tem um grupo de indígenas venezolanos que estão passeando de ônibus porque eles estavam aqui, foram mandados para Salvador e agora de Salvador rebotaram de novo para Espírito Santo. Aí eles ficam um tempo e não podem ficar mais aqui e aí voltam eles para lá. O problema é aquela metáfora quando muitas vezes, né, a sociedade trata seres humanos com mais valor do que outros, né, e às vezes colocam alguns, né, como se fossem lixo mesmo, só precisa tirar ele de vista. Uma das melhores respostas que eu tive até hoje de um ambientalista foi quando eu fui perguntar para ele foi uma lição de moral para mim, na verdade, como é que eu jogava fora, eu não lembro o que era, e ele falou assim: Marcos, não existe jogar fora. A gente está num planeta, não existe jogar fora. Isso vai para algum lugar. Entende? Não existe jogar o lixo fora. Jogar fora é uma construção discursiva.
Agora, quando você pega um ser humano e tira ele, você leva ele para São Paulo, para Salvador, para Brasília, onde for, é a mesma coisa. A solução é de visibilidade. E a visibilidade é uma questão comunicativa. Entende o que eu estou querendo dizer? El estigma es muy grande. En este fin de semana el presidente también hizo unas falas por ahí y el encuadramiento ha sido que el presidente pedófilo, que el presidente no sé qué, mas ninguém falou que era xenófobo, que tenía xenofobia, y ninguém falou que ele está estereotipando a essas meninas, porque ele falou que as meninas eram prostitutas só porque eram de Venezuela e elas estavam se maquillando. Sim. Então, ele não falou a palavra, mas ele deu a entender. Então, é um discurso bem xenófobo, mas ninguém falou. O enquadramento aqui foi que era pedófilo e outras coisas, mas ninguém falou de xenofobia. E, lamentavelmente, temos que falar de xenofobia para que a xenofobia acabe. Exatamente. Então, o modo... É a mesma coisa, o exemplo que você deu. A gente não precisa fazer 2 anos de pesquisa para chegar à conclusão que um agente político como Bolsonaro é extremamente conservador. Agora, como isso se manifesta, a partir de quais variáveis, né, e como ele, nesse caso, se manifestou a partir da exploração de crianças, por um lado, quando isso se entrecruza com a xenofobia, né, quando a questão da infância se cruza com a questão da xenofobia, mostrar como isso é construído é o nosso desafio. Porque muitas vezes isso é legitimado na vida cotidiana, numa sociedade conservadora. Para quem esse Jornal de Boa Vista está falando? Isso que eu estou querendo dizer. Quem fala e para que ele está falando, né? Porque a pessoa que está em Boa Vista, ele é cidadão. A Constituição protege o imigrante. No último artigo que eu fiz, que foi análise de los comentários em 2 notícias do Jornal de Boa Vista, eram 2 notícias que elas tinham impacto social, que foi uma ajuda que o governo deu para os moradores de rua venezolanos, e outra notícia sobre que havia umas pessoas trabalhando em semáforo e eles não queriam ser retirados de aí. Foi muito difícil para mim analisar 400 e pouco de comentários tão llenos de xenofobia e eu ser parte de venezolano, entendeu? E assim, então você faz como jornal que você está criando eu ia falar as palavras de Bolsonaro, um clima que não é bom. Um clima que gera muita coisa. De hecho, nesse tempo, hubo expulsión de venezolanos, porque en ese mismo jornal, ellos escribieron que un comerciante fue machucado por unos venezolanos, mas ninguém sabía quién machucó él. Mas cuando fueron venezolanos, aquele povo de Pacaraima, ele saiu com palos, com piedras, e jogou as pessoas fora. Tinha criança, tinha mulher grávida, tinha de todo. Então, aí tem aquela responsabilidade social que deve ter como comunicador, cada jornalista, e tem muito a ver com isso. E eu sei, como pesquisadora, que eu não vou solucionar o problema, mas eu sei que eu vou dar um ponto para as pessoas reflexionar sobre esse tema. Sim, exatamente. Você colocar isso no espaço público acadêmico. Você usou a expressão retirar, né? Eles não queriam ser retirados aí do semáforo. Mas a ideia de retirar é uma ideia ligada ao campo da visibilidade. Não tem retirar. Não tem. Na metáfora de que se trata de imigrante como lixo, não tem jogar fora. Esses caras vão sair dali, eles têm que ir para outro lugar. Agora, muitas vezes eles são colocados em um lugar de pouca visibilidade. E aí você volta à docta jornalística. Essa questão que é premente na imprensa de Boa Vista, porque eles estão lá no centro da cidade, estão circulando lá, eles não é uma questão colocada não aparece todo dia no Jornal Nacional, porque não está na visibilidade do centro hegemônico do país. E quando está a partir de uma fala dessa do presidente. Então são coisas para se pensar agora. São muitas variáveis. Ainda bem que você está com um dos melhores orientadores do Brasil, como você disse, porque achar essas nuances aí é um grande desafio, mas é um objeto muito rico. Principalmente, aquilo que eu já falei aqui, pelo seu lugar de fala. Porque você sabe o que você está... Principalmente por isso.
Obrigada. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? A Júnia, não sou do jornalismo, sou aluna especial aqui, sou professora de História, formada em História, e acabei de defender meu mestrado agora em agosto, e estou construindo um projeto para o doutorado, para tentar o doutorado. Uhum. E esse projeto que eu estou pensando em construir, ele tem a ver com a construção da imagem do Getúlio Vargas aqui no Espírito Santo. E aí as minhas fontes, né, a princípio, seriam o jornal A Gazeta, né, um jornal local aqui, e os patrimônios, né? Aí eu vou trabalhar esses patrimônios a partir de fotografias. Então, lendo o texto sobre enquadramento, e aí eu estou pensando, estou fazendo essa disciplina para pensar o método que eu vou usar para interpretar as minhas fontes. Eu achei interessante a questão do enquadramento, e principalmente na questão da retórica, a questão da personalização. E aí é mais uma pergunta, assim, é quase um pedido de socorro, pensando como que o enquadramento pode contribuir para eu interpretar essas minhas fontes aqui. Deixa eu perguntar, no mestrado você trabalhou já com imprensa? Com imprensa? Não, eu trabalhei com imprensa na graduação, que eu trabalhei com o jornal A Gazeta e o Diário Oficial, mas tem um tempo. Aí no mestrado eu trabalhei com ensino de história através do patrimônio. Então, estou unindo as duas, né, a questão da imprensa da graduação com o patrimônio do mestrado. E aí é um projeto que eu, né, já tenho alguma leitura em relação a Vargas e tudo mais, e aí eu estou pensando em construir esse projeto agora para o doutorado. Você conhece o trabalho da professora Tânia Regina De Luca? Não. É uma professora que trabalha com história da imprensa. Assim, eu tive a oportunidade de fazer uma disciplina com essa professora quando eu era doutorando. Eu fiz na história. Ela é da Unesp. E porque aí você foi falando, eu fui me lembrando, assim, porque ela vai trabalhar um pouco com essa relação entre imprensa, representação e história. Esse é um ponto, sim, né, uma primeira dica que eu daria. Ela tem um texto que eu gosto muito, chamado História dos, nos e pelos periódicos. História dos, nos e pelos periódicos. Que dela vai discutir, né, o quanto o jornalismo é fonte e o quanto o jornalismo é objeto da história. Nessas interfaces, né, que a gente tem. Como você é da história, talvez você poderia dialogar bem com esse texto. Ali eu acho que pode ser uma boa entrada, não só esse texto dela, mas procurar os trabalhos dela. Tânia Regina De Luca, o nome dela. E um texto que eu sugeriria, mas esse infelizmente não tem tradução em português, mas ele trabalha com perspectiva histórica e traz a questão do enquadramento e a questão da hegemonia, ou seja, quantos enquadramentos se tornam sólidos, né? Aquele negócio da metáfora do vulcão, né? Que tá ali a lava ali toda liquefeita, né? Efervescente, de repente quando aquilo sai, aquilo se solidifica e se torna algo difícil de mudar, né? Porque se, né, entra no imaginário. Essa metáfora do vulcão é do Cornelius Castoriadis, né? Que ele vai falar como imaginário, né? Quando o imaginário se torna algo sólido e aí a gente não consegue mais entender a origem daquilo, porque aquilo já entrou no imaginário. Mas eu sugeri esse texto do Todd Gitlin. Todd é T-O-D-D, e o Gitlin é Gitlin, né? G-I-T-L-I-N, que é um dos precursores aqui, um dos textos clássicos nos Estados Unidos de estudos de enquadramento, mas ele vai trabalhar com o quanto a imprensa norte-americana desconstrói, eu falei isso no começo, né? Desconstrói o que seria a esquerda norte-americana, né? A gente começa a ter um movimento de reconstrução, talvez, do que seria a esquerda nos Estados Unidos, no sentido com mais força na vida cotidiana, agora, nos últimos anos, a partir de um fenômeno como um cara como Bernie Sanders, por exemplo, mas desde a Guerra Fria e tudo, você não tinha, né? Há uma desmobilização do que significa ser de esquerda no país como os Estados Unidos. E o Todd Gitlin vai discutir isso. Então, um objeto totalmente distinto, mas ele está trabalhando com história, ele está trabalhando com 68, movimentos estudantis, e está trabalhando com enquadramento. Talvez seja uma leitura interessante.
Não sei se você vai usar isso literalmente, entendeu? No seu objeto, mas eu acho que nesse momento que você está de construção de objeto, seria uma leitura que você poderia trazer como chave, né, explicativa, assim. Porque eu tenho a impressão que, se isso é para uma tese de doutorado, vai precisar de um fôlego, né, teórico, conceitual, que às vezes é maior do que o tempo que a gente tem para construir isso no mestrado, mas você vai trabalhar aí com algumas outras teorias. Você vai trabalhar com teoria do imaginário, com teoria e que vai dialogar, em última instância, com o método escolhido. Então, acho que aí é uma coisa que você vai... que é uma das vantagens do doutorado, uma vantagem e desvantagem, né? Porque a vantagem é que você tem tempo para construir uma discussão teórico-conceitual mais de fôlego. A desvantagem é que, às vezes, a gente acaba se perdendo nisso aí, né? É tanta coisa. Mas eu olharia, assim, se você tivesse oportunidade, eu olharia para esse texto do Todd Gitlin, não tem ele em português, mas ele é um texto que circula muito, sim, por ser clássico, geralmente tem nas bibliotecas, entendeu? Mesmo sendo um livro em inglês, né? Geralmente tem nas bibliotecas, porque aí ele vai fazer essa leitura do enquadramento na perspectiva histórica, e passando pelo conceito de hegemonia, que a imagem que se constrói é uma imagem hegemônica, né? Que tá, hegemonia, né? Hegemonia e vida cotidiana são dois conceitos correlacionados. Enfim, é isso. Tem alguns trabalhos específicos na história da imprensa que trabalham com a figura, né, do Getúlio Vargas, com o acervo de Getúlio Vargas, enfim, mas isso você da história. Espírito Santo, provavelmente vai fazer uma análise local, né, de história regional. Sabe que eu trabalhei no meu mestrado com história da imprensa e história regional também, então é um tema que eu tenho carinho, assim. Mas na época, no meu mestrado, eu fiz uma análise mais clássica, assim, de conteúdo mesmo, mas trabalhando com conceito de identidade. É isso. Muito obrigada. De nada. Podemos lhe agradecer. Vou esperar a muqueca agora, hein, quando eu for presencialmente. Fica a promessa, o convite. Agradecer demais, viu, Marquinhos, a tua generosidade, o tempo, a dedicação aqui no diálogo conosco e nos colocar à disposição. Tá bem? Eu que agradeço. É sempre uma alegria, uma honra falar com vocês aí. Rafael, para que todos sabem, né, um grande parceiro, né, cara, que quando eu falo falava aí, não era brincadeira, não, falava no sentido de brincadeira, mas é um grande pesquisador, vocês têm um privilégio aí. Aliás, vocês têm um corpo docente privilegiado. Caras no masculino e no feminino, né, e no sem gênero. Tem pessoas muito privilegiadas aí, pesquisadores de grande referência, então vocês estão em boas mãos. O Rafael é uma dessas pessoas que eu admiro muito, aí sabe disso, né? Parceiro aí de pesquisa e de interlocução. Então é sempre uma honra, Rafael, pode convidar. Só que um dia eu vou ter que ir presencialmente ainda, que eu quero conhecer essa muqueca. É mesmo. Vamos combinar. Obrigado, um abraço. Um abraço, gente. Tchau. Tchau.